deserto. Mas existia um homem de Deus no meio do povo e dizia que alguma coisa ali estava errado. E quando o homem de Deus ele percebe e comprova que realmente tinha alguma coisa errada, ele abre a sua boca e fala: segundo a minha palavra, não vai chover durante um certo tempo. Deus ele não abre a boca e fala: olha, diga que não vai chover. Elias abre a sua boca pela sua própria autoridade e diz: segundo a minha palavra, não chove aqui devido à desobediência desse povo. Eu entendo que quando um profeta abre a boca, que quando uma pessoa que ora abre a boca, que quando uma pessoa que jejua abre a boca, quando ele entra num propósito com Deus e diz: eu não aceito isso, tem que acontecer algo diferente. Quando ele liga o seu pensamento no trono da glória e diz: eu não aceito isso, a palavra de Deus se cumpre imediatamente, porque aquilo que o homem de fé liga na terra, Deus ele liga no céu. Quando Elias ele abre a sua boca e fala: não vai chover, porque a desobediência desse povo é muito grande. Outrora adoravam a Deus, agora não adoram mais, mudaram a adoração. Ele fala: não vai chover, porque esse povo sem água é um povo sem nada. Se eu tirar a água desse povo vai ficar louco. Elias ele pensa que antes, só que ele pensa numa coisa: não vai chover, mas ele não imagina que ele também ia ficar com sede. Porque o profeta de Deus, quando ele abre a boca indignado com alguma coisa, ele não olha a sua própria vida, ele não analisa a sua própria vida. Que o homem de Deus, quando ele abre a boca na direção, ele fala: eu não aceito, e pronto, e acabou. Seja feito conforme a vontade de Deus, mas eu não aceito. O homem de Deus ele tem uma visão diferenciada daquele que não tem. Quando Deus ele ouve a palavra de Elias e fala: não vai chover, Deus ele fecha a torneira do céu e diz: não chove. Segundo a palavra do meu filho, não vai chover. Parece que eu vejo Deus se manifestando no céu, dizendo: vixe, o homem abriu a boca lá embaixo, e agora, se eu não cumprir a palavra na vida dele, talvez ele não vai ser considerado homem de Deus. E Deus não é aquele que envergonha, Deus não é aquele que leva por levar. Quando o homem de Deus ele abre a boca, Deus ele confirma imediatamente. Quando uma mulher de Deus abre a boca, Deus ele confirma imediatamente. Porque Deus é um Deus que ele confirma a palavra que está na sua boca. Deus, quando ele coloca algo no teu coração e você fecha a boca achando que talvez não foi Deus que disse, a pior besteira que o homem faz na vida é achar que talvez Deus não direciona a sua boca. E Deus está dizendo: por mais que você diga que não sabe falar, por mais que você diga que você não tem unção, por mais que você diga que você não pode, não faz e não consegue, isso eu pego com gratidão e transformo a tua vida numa vida abençoada. Se ora você não falava, tu vai começar a falar. Se ora tu não profetizava, vai começar a profetizar. Porque a humildade do crente comove o coração de Deus. E para Deus usar a vida de uma pessoa, tem que demonstrar humildade. Deus ele derrama a graça de acordo com as suas ações. Ele olha para o teu coração e fala: daí, por mais que ninguém dê crédito, por mais que daí ninguém dê nada, existe um algo bom que pode sair daí. Existe um fruto bom que possa ser colhido daí. Deus ele sabe como manejar o crente. Deus ele sabe como manejar a ferramenta que ele tem. Tu és uma ferramenta na mão do Senhor. Tu és uma ferramenta na mão do Espírito de Deus. E Deus está dizendo: mesmo que está precisando ser polida, mesmo que está precisando tirar um pouco o pó, você nunca deixou de ser uma ferramenta na mão do Senhor. Mesmo que está enferrujado, você nunca deixou de ser uma ferramenta na mão do Senhor. Porque se um dia Deus derramou a graça na tua vida, essa graça ela nunca foi embora. Pode ter pegado poeira, pode ter enferrujado, pode ter ficado um pouco escondido, mas tu és uma ferramenta na mão do Senhor. Deus ele nunca te esqueceu. A unção que está na tua vida gera milagre. A unção que está na tua história gera milagre. O louvor que está na tua boca gera milagre. A unção de cura que Deus pôs na tua vida gera milagre. A profecia que Deus pôs na tua vida gera milagre. A revelação que Deus pôs na tua vida gera milagre. A visão que Deus pôs na tua vida gera milagre. A palavra que Deus te deu para pregar gera milagre. Não vamos
ferrugem das ferramentas desta noite. Deus está tirando a poeira que está sobre esta ferramenta. Existe uma obra, existe uma manifestação da parte do Senhor para a tua vida. Se você está crendo nisso, chacoalha o teu irmão do teu lado e diz: levanta a ferramenta, tu és uma ferramenta, levanta a ferramenta, a unção está na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não vai parar, pode enferrujar, destino ferrugem, pode empoeirar, destino poeira, mas não vai ficar parado. Deus não te chamou para ficar parado. Existe uma obra, a palavra que eu pus na tua boca é para ser dita, o louvor que eu pus na tua boca é para ser entoado, a unção eu derramei. Eu quero saber onde é que está, eu quero saber aonde tu pôs, eu quero saber aonde vai parar. Cadê a unção que eu tenho na tua vida? Cadê a unção que está na tua vida? Cadê a unção que está na tua vida? Quem está entendendo isso, glorifica o nome do Senhor. Fala em mistério nessa noite. Aqui tem ferramentas, amor Deus levantou. Louvado seja o nome de Jesus. Não existe ferramenta que não seja utilizada. Todas as ferramentas que são feitas servem para alguma coisa. Ferramenta pequena, ferramenta grande, servem para alguma coisa. Tem utilidade, tem utilidade. E de ferramenta sempre ele fica perto de outra ferramenta. Ferramenta nunca fica sozinho. Uma ferramenta só anda com a outra. Aonde uma entra, a outra está lá também. Ferramenta, elas andam em dupla. Tem jogo de ferramenta que tem um monte de ferramenta, mas Deus está dizendo: a unção que eu pus na tua vida não foi para andar sozinho, não foi para fazer sozinho. Existe uma ferramenta preparada para estar para o teu outro lado. Existe uma ferramenta que vai andar do teu lado, que vai te orientar, que vai te levantar, que vai orar pela tua vida. As ferramentas, Deus está tirando nessa noite a tapa da ferramenta, a ferrugem da ferramenta, a poeira da ferramenta. Vai começar a trabalhar para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Elias, ele aparece, e Elias vai, e Deus olha para ele e fala: o homem abriu a boca, e agora parece que eu vejo o céu todo parado. Eu nunca vi um homem falar alguma coisa e Deus obedecer. Geralmente é Deus que fala e nós obedecemos, mas eu vejo Elias falando com Deus, falando para o Acabe, olhando e dizendo: segundo a minha palavra, não vai ter água nesse lugar. Há um derramamento da desobediência já subiu, e segundo a minha palavra, não vai ter água. Parece que eu vejo Deus olhando para o lado, Deus olhando para o outro. Olha lá, o homem falou, a autoridade veio, a ousadia veio. Desse jeito eu gosto, desse jeito eu quero. Não aceita a situação na tua vida. Usa a tua boca de profeta, usa a tua boca ungida, usa a tua boca saudável. Bata o pé no chão e fala: eu não aceito. No momento que tu não aceita e fala isso em alta voz, Deus ele se manifesta. Aí já falou mais uma, vamos fazer. Ela está falando, vamos cumprir. Ela está falando, vamos manifestar. Eu não sei se você está entendendo, mas a tua boca manifesta algo no céu. A tua boca manifesta algo na glória. Não ache que você não é nada, não ache que você não tem unção. O que você fala, Deus ele confirma. O que você profetiza, Deus ele confirma. Na tua vida tem uma unção que foi trabalhada na glória pelo próprio Deus, e ele está sobre a tua vida. Sinta a unção do Senhor nessa noite, sinta a unção do Senhor nessa noite, sinta a graça de Deus nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí lá vai. Deus ele olha a autoridade do homem e fala: o homem falou. Só que Deus olha para Elias e fala: é muita autoridade, é uma coisa demais, é uma coisa que ele tem demais. E Deus olha para Elias e fala: vai-te daqui, esconde-te num certo lugar. Deus não fala para Elias ir se esconder ou fugir. Deus fala para ele: tu disse que não tinha água, tu vai ficar com sede. Então eu vou te levar para um lugar que ainda tem água para você beber. O lugar que você está não tem água, mas eu conheço um lugar que tem água, e este lugar é o lugar que eu vou te enviar. Elias não entende nada e
fala, mas e agora? O que vai ser de mim? Deus olha para Elias e fala, não se preocupa, porque o chamado que eu pus na tua vida é um chamado diferenciado, eu cuido. O chamado que eu pus na tua vida gera isso, mas não se preocupa, porque eu cuido da tua vida, Elias. Não se preocupe, Elias, porque eu cuido. Se eu mando você se reservar, é porque eu quero ter um particular contigo. Se eu mando você ir em um certo lugar, é porque eu estou querendo manifestar algo. E você pode ter certeza que do mesmo jeito que vai ter água naquele lugar, vai ter comida também, Elias. Porque eu sou um Deus do pão, sou um Deus que não deixa faltar nada. Se eu estou te mandando é porque eu vou sustentar. Se eu estou te enviando é porque eu vou colocar. Se eu estou enviando é porque eu já previ o sustento. Não se preocupa, não vai faltar, profeta. Profeta, não reclama, porque eu já tenho ordenado. E a comida vai vir do jeito que você nem imagina. A comida vai chegar da forma que você nem suspeita. Se você está achando que vai vir de um jeito, vai vir de outro jeito, porque eu manifesto o impossível na tua vida. Se até agora você esperou desse lado, Deus está dizendo, está olhando para o lado errado, porque agora quem vai manifestar o milagre desse lado sou eu. A comida vai vir, a carne vai vir, o celeiro vai aumentar, Deus vai começar a prosperar, Deus vai começar a trazer a providência. Quando tu sentir fome, olha para o céu. Quando tu sentir fome, olha para o céu, porque eu já tenho ordenado os povos que te trazem carne. Não interessa, Elias, pode ficar tranquilo, meu filho, porque eu te levantei e eu vou te sustentar. Quando a tua barriga chiar, lá vai estar carne. Quando a tua fome chegar, lá vai ter carne. Profeta na minha mão, ele não passa fome. Profeta na minha mão, ele não passa necessidade, porque eu sustento, eu sustento, eu sustento. Quem está entendendo isso? Ele é só não se alambrado. De glória para Deus, louvado seja. Eu sustento. Tem chamado. Antes tu não era nada, rapaz. Antes tu não tinha nada. Mas eu derramei a unção. E se eu derramo a unção, lá está a providência. Profeta que profetiza, Deus manifesta a providência. Profeta que fica com a boca calada, Deus ele manda abrir a boca. Profeta que não fala, vai ter que começar a falar. Profeta que não profetiza, vai ter que começar a profetizar. Está querendo ver milagre, mas não profetiza. Está querendo ver as coisas, mas não abre a boca. É noite de abrir a boca, é noite de glorificar aquele que vive. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu chamo, eu abasteço. Eu chamo e eu abasteço. Na tua unção tem uma vida. A vida espiritual eu cuido. Mas agora tem uma coisa diferente. Quando a tua barriga começar, porque tem crente que não pode ver a barriga doer. Tem crente que não consegue ver a barriga dar uma chiadinha, que já começa, Senhor, e agora? Senhor, e aí? A barriga começa a doer de fome. E Deus está dizendo, fica quieto, fecha a tua boca, porque na tua vida tem um chamado. Eu já tenho ordenado para que te sustente. Não se preocupe, vai chegar, a providência vai vir. Deus está dizendo, ele não é homem para que minta. Se ele prometeu, vai chegar, não vai faltar. Abre a tua boca, glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus, ele olha e ele estava, entra pro querido. Um profeta cheio da unção vai para um lugar onde não tem ninguém, e naquele lugar tem uma caverna, porque Deus ele fala, lá tem água. Olha, tu não vai ficar com sede. O profeta acha que talvez Deus vai enviar ele para um lugar bom, um lugar bonito, um lugar onde não vai faltar, mas tudo vai ser visto, um lugar onde ele vai ficar apresentado, um lugar onde ele vai ficar visto, bonitinho, dando tchau, acenando para aqueles que estão embaixo. Profeta, deixa eu te falar uma coisa. Deus ele chama Elias e fala, se recolhe, vai-te daqui pro ribeiro chamado Querite, porque eu tenho um particular contigo lá. Deus não disse para Elias, tem uma mansão te esperando, tem uma casa lá te esperando, vai ter o melhor banquete da tua vida, lá não vai faltar, lá não vai, mas não vai ser. Elias vai para esse lugar. Elias não imaginou que talvez seria como foi. Na hora que Elias entra no Querite, lá tem o ribeiro, ele olha, a água tem, aqui eu não vou ter sede. Deus fala, eu preparei tua casa, eu preparei um lugar para tu ficar. Não se preocupa, na hora que a tua barriga chiar, vai ter carne. Não se preocupa.
preocupe, Elias. Elias olha, e olha o querite. Ele dá uma volta no querite e observa que não tem nada, mas ele olha adiante, vê um buraco feito na pedra, olha para Deus e fala: o que é isso, Senhor? Deus olha para ele e fala: é a tua casa, é ali que tu vai ficar, é ali que você vai ver a minha presença, porque para mim manifestar na tua vida, eu não preciso mostrar, enfeitar, eu não preciso enfeitar nada, eu trabalho nas coisas simples, eu trabalho nas coisas humildes. Você vai ver a minha presença no meio do deserto, eu vou te conhecer neste lugar, e você vai me conhecer. A água vai ter, a carne vai vir, você vai ter onde ficar, Elias. Elias olha para o céu e fala: Deus, o que está acontecendo? Eu acabei de profetizar um negócio e eu sei que vai acontecer. Deus fala: é por isso que eu te trouxe para cá, Elias. É por isso. Você achou que você ia ficar bonitinho na cidade, sendo visto? Olha o profeta aí, olha o profeta ao lado, querendo ter nome, querendo ter unção, querendo chamar a atenção do povo. Profeta que profetiza, ele não é visto, ele não aparece, ele não fica aparecendo, ele não é engraçado. Profeta, ele não aparece, o que aparece é a profecia dele, é quando Deus usa ele. Profeta, ele é feito de terra, ele é feito de pó, é nada. E Deus fala: eu preciso do vaso, o vaso chega, eu encho, a boca fala e o vaso sai, porque ele sai, porque a profecia fica, a palavra da boca dele, é Deus que fala. Deus fala para Elias: se recolhe, fica aqui, Elias. E Elias vai e fica ali bebendo do ribeiro, a barriga começa a doer, e lá vai o corvo vindo e joga um pedaço de carne, lá vai Elias comendo, e depois à noite, lá vai de novo, a carne chega e ele come, e ele olha para o céu e fala: é, Senhor, glória a Deus, porque não falta nada mesmo aqui, mas aquela caverna, tem alguma coisa naquela caverna, que quando eu entro dentro dela, eu me sinto sozinho, eu me sinto só. Deus fala: não se sinta sozinho, porque se eu te reservei, é porque a minha presença vai estar do teu lado, a minha presença vai estar contigo. Não olhe o lugar, não olhe a situação, não olhe o momento, olhe somente para o que eu quero fazer com você, Elias. Elias começa a ter uma experiência com o Senhor, entender os propósitos de Deus. Deus fala: que tu está, e bebe dessa água, rapaz, porque tu vai precisar de água. A palavra querite no original quer dizer sharhab, e Deus, quando fala isso, é uma maravilha da glória santa, porque Deus leva Elias para o querite, para deixar Elias do tamanho que Deus queria usar, porque essa palavra diz que quando Deus queria usar Elias, Elias ia ficar do tamanho ideal para Deus usar. Se Elias estava demais, Deus ia tirar um pouquinho. Se Elias estava muito inchado, aquele crente inchado que acha que tem, que pensa em todo mundo, Deus ia tirar um pouquinho dele. Se o crente Elias estivesse no chão caído, Deus ia pegar e ia levantar ele um pouco. Deus ia deixar o profeta do tamanho que ele queria usar, porque o profeta, ele tem que entender que quem molda é Deus, quem faz é Deus, quem tira é Deus, quem deixa do tamanho ideal é Deus. Não existe de mais e nem de menos. Se tu está no querite hoje, se tu está na prova hoje, é porque Deus está trabalhando na tua vida e está te deixando do tamanho que ele quer usar. Se Deus está apertando, é porque ele está montando. Se Deus está tirando, é porque ele está montando. Se Deus está colocando, é porque ele está montando. Abre a tua boca, tu está no querite nessa noite, e aqui tem um Deus que molda a tua vida, que molda a tua história. Está tirando aquilo que é para tirar, e está deixando aquilo que é para deixar. Se você está entendendo, ele é tua mão lembrado de glória para Deus. Glória a Deus, aleluia. E aperta. Eu acho que o profeta está demais aqui, lá vai Deus. Acho que o profeta está muito grandão. Deixa eu tirar um pouco dessa grandeza dele. Derrama, vai, desce um pouquinho, vai. Fica da estatura de todo mundo, vai. Daqui não tem maior nem menor, maior sou eu. Mas se tu está achando maior, desce um pouquinho, se iguala ao tamanho de todos. Porque não tem diferença nenhuma. Não tem diferença de um para o outro. A única diferença é a unção, é a autoridade, é a ousadia. Não fique com inveja do teu irmão. Se Deus deu para ele, clame a Deus para dar para você. Glorifique pela vida dele. Hoje é a ele, aleluia. Amanhã Deus fala que vai ser a tua vez. Se Deus encher ele hoje, Deus tem um dia certo para marcado, para encher a tua vida. Está no querite, está bebendo da água, está comendo daquela carne, está entrando na caverna. A caverna está fria e lá está o profeta de fogo. Olha como é que Deus faz o negócio. O profeta de fogo e envia para uma caverna gelada.
Lá vai Elias. Senhor, o que é? O que está acontecendo? 3 anos e meio, um homem no Querite, passando aquele negócio. Quando a água acaba, Deus fala: agora tu sai daqui, porque eu vou te mandar para um outro lugar. Nas costas de Elias vinha uma capa. Nas costas de Elias vinha uma capa. A unção de Elias estava simbolizado na capa. A capa de Elias realizava milagre. A capa de Elias fazia o sobrenatural. Porque Deus, Ele usa aquilo que está nas tuas mãos. Ele é a tua mão do céu. Deus está perguntando nessa noite: o que é que tem na tua mão? O que é que tu tem levado? Deus vai usar aquilo que tu colocou na tua mão para realizar um grande milagre. O que é que tu tem? Cadê a tua mão? Mostra a tua mão para Deus. Deus usa aquilo que está na mão de Elias. Elias pega a capa e fala: aqui está o símbolo da unção do Senhor, e põe sobre as suas costas. Louvado seja o nome de Jesus. Coisa linda é quando Deus fala que a unção está no alto, e Deus fala: põe sobre as tuas costas. Porque a unção nós não leva em qualquer lugar. A unção nós não leva na barriga, nós não leva nos pés, nós não leva na cabeça, nós não leva nos corações. A unção de Deus nós não leva em nenhum desses lugares. A unção do Senhor nós leva sobre as nossas costas. É peso nas nossas costas, 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 é peso, é peso, é peso, é peso, é peso, é peso, é peso sobre as nossas costas. Não reclama, Deus foi sobre a tua vida essa unção, e o profeta usa a unção nas suas costas. Cada vez que ele usa, fica pesado. Cada vez que ele usa, fica mais pesado. E lá vai Elias, recebe a capa, põe sobre as suas costas uma capa nova, sem mancha, sem mácula, e começa o ministério. Quando Elias é chamado, a capa começa a ganhar peso. A capa começa a não ser mais a mesma capa, mas uma capa diferenciada. Não é só um pedaço de pano, é algo que tem sobre as costas de um profeta. Porque a unção de Elias estava simbolizada no manto, e o manto estava sobre as costas dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá para Elias, com aleluia, com a capa sobre as costas. Lá para Elias no Querite, com aquele negócio sobre as costas, e a capa já estava no formato do corpo dele. A unção já tinha se adaptado ao corpo dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa: se Deus te enviou para o Querite, se Deus te enviou para esse lugar, saiba que sobre as tuas costas tem uma unção. Talvez você não perceba, mas essa unção, ela já tem se adaptado ao teu corpo, já tem se adaptado ao teu espírito. E aquilo que tu sente não provém do Senhor, foi aquilo que Deus pôs na tua vida. Se você está entendendo, se você está entendendo, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Está sobre as suas costas. A unção do Senhor está sobre as suas costas. E quando Deus fala sobre as tuas costas, Deus trata de responsabilidade. Existe uma responsabilidade espiritual sobre as tuas costas. Se Deus te chamou, vai. Se Deus mandou falar, fala. Porque a unção que está sobre as tuas costas é uma responsabilidade de Deus, que Deus naquele dia Ele vai cobrar. Eu coloquei, cadê os frutos? Profeta, não abre a boca, porque cadê tua boca? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero que tu fale, eu só quero que tu vá. Abra tua boca, porque eu vou enfiar um rolo dentro dessa tua boca, e você vai começar a mastigar a minha palavra, e vai ver o que é Deus na tua vida. Abra tua boca, não sossega, não deixa, não faça, não deixa o inimigo tocar, não deixa. Abra tua boca, Deus te deu autoridade sobre as tuas costas. Existe uma responsabilidade. Essa responsabilidade não foi o pastor, não foi a pastora, não foi a igreja, foi o próprio Cristo. Olhou para você e fala: vai, eu te chamei como profeta, marcha, não desista. A luta vem, não para, a luta vem, continua, não desista, não olhe para o lado. Sobre as tuas costas tem. Quem está sentindo esse negócio? Quem é que está sentindo? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Uma ferramenta na mão do Senhor, lapidada por Deus. Deus tirou todo o excesso. E lá está Elias, depois de 3 anos e meio, até para falar ele treme, porque agora ele não é mais a mesma pessoa. Quando ele sai do Querite, ele sai uma nova pessoa. Ele entra no Querite com tudo aquele negócio. Quando ele sai do Querite, ele sai mais leve. 3 anos e meio de uma experiência genuína com Deus.
num lugar deserto. E o homem sai de lá sozinho, mas sai de lá diferente. Quando Deus vê o comportamento de Elias e fala, é um homem de Deus. 1 Reis 17 diz que ele aparece. No último versículo do 1 Reis 17, lá está dizendo, agora vejo que tu és um homem de Deus. Houve-se uma história, um tempo inteiro, para que ele se tornasse um homem de Deus. E o que fez Elias se tornar homem de Deus foi a experiência do Senhor. Quando Deus olha para Elias e fala, eu vou tomar você, eu vou te levar. Elias tem um homem chamado Eliseu, um fazendeiro, um homem que tinha os seus lucros, tinha tudo para nem olhar para trás. Quando ele começou a perceber que Elias tinha algo diferente, ele deixou tudo, abandonou tudo para seguir. Aí começa a ter uma experiência com o homem de Deus, e dia após dias Eliseu começa a perceber os milagres. Eliseu não queria mais nada. Ele falou, rapaz, não é inveja não, mas eu quero ter o que esse homem tem na vida. Não é inveja não, não é olho grande não, mas eu quero ter o que esse homem tem, mas não do jeito que ele tem, eu quero ter dobrado. Segundo o livro do Reis, capítulo 2, versículo 9, lá fala, Eliseu insistiu tanto para Elias, eu quero a unção dobrada, eu quero. Aí Elias fala, pede o que tu quiseres, se tu me veres sendo tomado pela tua cabeça. Claro que ele ia ver, ele queria. Quando Deus toma ele, Elias joga a capa e Eliseu pega. Quem está entendendo? Elias vai, Eliseu fica com uma unção dobrada na vida. Alegria dobrada, felicidade dobrada. Hein? Alegria dobrada, felicidade dobrada. Com uma unção, o homem sofria. Imagina um homem com uma unção dobrada, sofrimento dobrado em dobro. Cuidado com o que você pede para Deus. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio da tua presença. Aí Deus fala, está preparado? Para receber tem que ter marcas nas costas. Se não tiver marcas nas costas, não recebe. Eliseu não recebeu a unção por acaso. Ele demonstrou a Deus que ele queria a unção. E de que forma que Eliseu demonstrou que queria? 3 anos e meio que Elias fica no Querite, fica no deserto. A unção de Elias estava simbolizada na sua capa. Segundo a lei judaica diz que todo homem que usa uma capa precisa ter um discípulo. Então, como Elias tinha uma capa, ele tinha a necessidade de ter um discípulo. Como todo homem que usava capa, e capa é porção para os homens, segundo a lei judaica, não para as mulheres. Quando Jesus ele morre, que as mulheres encontram o sepulcro aberto, olham dentro do sepulcro, não vê Jesus lá, mas eu mando lá. Elas não descem, voltam e vão chamar os apóstolos. Está João e Pedro lá, eles voltam correndo. A lei fala que João olhou pela porta e Pedro, que era mais astuto, entrando enxerido, desceu. Na hora que ele desce, ele procura Jesus e não vê, mas ele vê o manto lá. Quando ele olha o manto, ele teve uma reação que poucos teriam. Ele pega o manto em sua mão e abraça o manto. E a lei fala que ali foi a transformação de Pedro, porque ele não abraçou o manto de Jesus Cristo, ele abraçou o ministério de Jesus sobre ele e o transformou num Pedro diferente.
A unção estava simbolizada no manto. E todo homem que usava o manto precisava ter um discípulo. Então, quando Elias ele abre uma escola de profetas, um dos profetas que estavam com Elias era Eliseu. No ano 130 da era cristã, um homem chamado Rabi Akiva, até os 40 anos não sabia nem ler nem escrever. A partir disso ele começou a ler e escrever e se tornou um dos maiores mestres do judaísmo. Quando Elias ele morre, quando Elias ele sai do deserto, ele deixa 24 mil discípulos ali e um deles era Eliseu. Agora, por que no meio de 24 mil Deus escolheu a Eliseu? Elias pregava no deserto, Elias estava ali, e aquele povo todo olhando para ele. Ah, evangelista, mas isso aconteceu mesmo? Se não tivesse acontecido, eu não estaria falando. E lá vai. Elias termina de pregar e fala: ai, que calor, que sede, num período onde não tinha água. Eliseu observa aquele monte de crente, 24 mil crentes, um do lado do outro. Tinha uns que estavam assim, igual esse que está do teu lado aí, bem assim, ó. Tinha outros que estavam assim, ó. Tinha outros que estavam ali, tirando a cutícula da unha. Tinha outros que estavam assim. E Elias pregava, vou falar. Tinha outros que estavam assim, cutucando o outro. Mesma coisa, bicho. Eita Deus! E Elias está pregando debaixo do sol quente, aí lá está o outro. E aí, nós vamos fazer o que hoje? Sai daqui, nós vamos fazer? Ai, não vejo a hora de acabar logo. Ai, todo dia a mesma coisa, o homem prega todo dia a mesma coisa, ou não dá. Nós vamos para onde hoje? E aquele bando de crente, tudo igual. Eliseu olha para eles assim. Rapaz, são tudo igual, parece clone um do outro. Porque esse negócio contamina a igreja. Se um irmão fecha a cara e demonstra frieza, se o outro não estiver na posição, a frieza vai passando, ó, de um para o outro. Vai passando, vai passando. Deus, tira esse iceberg de dentro da igreja hoje, no nome de Jesus. Ainda tinha aqueles, vou falar, Senhor, que chegavam e procuravam o melhor lugar para sentar. Aqui ninguém senta. Até afastava outra cadeira, não, ali não. Deixa eu ficar só aqui. E era o crente da igreja. Aí o outro chegava e falava assim: não, pera, aqui é meu lugar. Não senta, aqui é meu lugar. Tinha lugar reservado na igreja de Elias. Ninguém podia sentar no lugar dele, porque ele era a estrelinha do negócio. E Eliseu começa a observar dia após dia aquilo lá. Os crentes tudo igual, falava tudo igual, farinha seca todo dia. Não tinha uma novidade, não tinha uma coisa vinda do céu, era uma coisa improvisada, era uma coisa para tentar mexer na emoção do crente, era uma coisa meio bagunçada, achando que talvez ninguém estava vendo, mas lá tinha um homem de Deus que não se conformava com aquele comodismo, aquele mesmice. Deus, ele levanta um homem para que as coisas sejam diferentes. Se você é acostumado a ser igual, Deus está dizendo que você tem que começar a ser diferente nas suas atitudes. Se você quer o diferencial de Deus, muda as suas atitudes pelo amor de Jesus. Quer receber de Deus aquilo que sempre quer, mas não muda, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma lamentação, é sempre o mesmo choro, é sempre o mesmo negócio, que isso desagrada. Está na igreja, traz os problemas para cá, deixa esse negócio lá para fora. Vem trazer fogo estranho e frieza, esse negócio de Satanás para dentro da igreja, leva isso para lá, rapaz. Glória a Deus! Aleluia a Deus! Dessa forma, pai. Aí chega na igreja, está um irmão prestando atenção na palavra, está lá cutucando. Ai, irmão, olha a minha vida. Oh, a minha vida. Que sua vida, mano. Que sua vida, que sua vida. Aleluia a Deus. Aleluia! Vai chorar para lá, rapaz. Eliseu, ele olha, os crentes tudo parecido, ia com a roupa parecida, pensa, aquele monte de gente igual.
Deus não gosta de gente igual, irmão. Deus não gosta de cópia. Deus não gosta de gente que sempre quer ser igual ao outro, quer ser igual, quer ser. Não pode ser igual. Glória a Deus. Que é o diferencial de Deus. Vai orar, irmão, Deus dá. Não fica querendo fazer igual. É sempre igual a mesma coisa. E Deus está dizendo que igual não presta, igual não serve. Desse jeito eu não quero. Eliseu vê o homem pedindo água. Aí fala: rapaz, não tem água, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. O pastor está pedindo água. Não é qualquer um, é o líder da igreja, é o pastor que quer água. Lá vai Eliseu, olha para a cara de um, para a cara de outro, não vê uma criatividade, só vê murmuração. Eliseu pega um pedaço de pau, cruza um pedaço de pau, amarra uma corda em cada ponta, põe um vaso e põe nas suas costas e sai andando. Pá! Eu não sei aonde que eu vou achar, mas que eu vou achar, eu vou. E lá está Elias pregando para aquele monte de gente igual. Aí lá vai Eliseu pegar. Aí Eliseu encontra um ribeirozinho perto do Jordão, vai lá e pum, enche um, enche o outro e volta. Quando ele chega, o culto está acabando. Quando Elias termina de pregar, Elias fala assim: ai, que sede. Como eu queria uma água gelada agora. Quem entendeu? Quem entendeu? O pastor pedindo água, o pastor pedindo ajuda. Quem está entendendo? O pastor pedindo ajuda. E aquele povo tudo assim com olho de coruja, não fazia nada, só com os olhos regalados. Só tinha boca para reclamar, criticar o pastor. Ai, o pastor não prega nada, o pastor só prega isso, o pastor não tem o dom da palavra, o pastor não sei o que. Fecha a tua boca. Fecha a tua boca, porque você está assim em cima do altar, foi Deus que colocou. Você está em cima do altar, foi Deus que derramou. Fecha a tua boca. Aleluia. Aí quando está todo mundo lá murmurando, reclamando contra a vida do pastor, aí lá sai Eliseu no meio dos 24 mil com os olhos de água. Aqui tem água, Senhor, para lavar as tuas mãos. Aqui tem água, Senhor, para matar a tua sede, beba. Aqui tem água, aqui tem água. Quem está entendendo? E Eliseu faz isso durante muito tempo. Cada dia que o homem pedia água, lá vai ele com os gravetos nas costas. As costas começaram a ficar marcadas. As costas de Eliseu começou a ficar com marcas daqueles varapaus. Deus abençoe. Eliseu não estava demonstrando para o homem que ele queria alguma coisa. Porque quando Eliseu passava no meio do povo, o povo falava: vixe, você está querendo se aparecer? Você está em cima do altar achando que você é melhor que ninguém? Você está do lado do pastor achando que você é o melhor